vamos começar mais um episódio da Rádio Comex. Nós vamos discutir o que aconteceu na semana 25 de 2024. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí, Ana? Muito bem. E eu fiquei sabendo assim que hoje não é um ponto bombástico, né? Hoje tem vários assuntos polêmicos porque o comércio internacional tá quente, né? Tá quente, vários assuntos legais aí pra gente discutir. Vamos ter uma polêmica, mas eu acho que vários dos assuntos que a gente vai discutir hoje são um pouco polêmicos. Legal, João. Então vamos começar falando do dólar. A gente sempre traz esse assunto no começo, falar sobre as variações. Como é que foi o dólar aí na semana 25 do ano? Então estamos abrindo com um pouquinho de polêmica, porque teve aí um pouco de atrito, né, entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, né? Hoje a gente tem um cenário de Banco Central independente. O dólar já estava pressionado, a gente fez essa análise na semana passada, dessa pressão atípica do dólar. E aí a gente teve essa votação do Copom, que manteve a taxa de juros e por conta dessas falas, desses atritos que foram identificados, isso acabou pressionando o dólar também. Né? Não é usual isso, porque pela taxa de juros, o dólar ele deveria estar mais baixo, mas a gente sabe que o dólar ele é descolado um pouco dessas análises macroeconômicas, a política ela de fato impacta nisso, então a gente vê que assim, a semana 25 termina com o dólar pressionado, segurando o mesmo raciocínio da semana passada. Na nossa visão é um pouco atípico isso. Eu acho que eles vão se ajustar porque a minha visão a gente deveria ter um alinhamento um pouco maior. Por mais que o Banco Central ele deve seguir independente, essas falas, essas rusgas políticas, elas acabam impactando e acabam impactando na economia, né? Então, e no final das contas impacta na vida do exportador e do importador. Vamos ver como isso vai continuar aí na semana 26, mas até então o clima está quente ali em relação ao dólar. Legal, João. Então vamos começar falando sobre relações internacionais. Conta um pouquinho pra gente como que tá a relação entre o Biden e o Trump. Assim, a gente vai começar a falar sobre política internacional hoje e já começar a colocar na pauta um pouco das eleições aí dos Estados Unidos, né? A gente tem aí um cenário bastante... a gente não sabe o que vai acontecer, não tem um franco favorito para as eleições dos Estados Unidos. O Biden, ele não era um candidato forte na última eleição, não era considerado forte e ele acabou levando, né? Uma coisa em relação ao Brasil que a gente pode dizer é que os Estados Unidos eles têm um comum acordo em relação à política internacional. Seja Biden, seja Trump, a gente sabe que a visão da China que eles têm é uma visão de que cada vez mais a China vai ser colocada como um protagonista e quem está alinhado com a China, como o Brasil, vai ter que se posicionar. O Brasil, a gente teve uma relação... a gente está no terceiro mandato do presidente Lula. Os dois primeiros mandatos, eu digo que para relações internacionais foi um mel na chupeta ali pro presidente Lula, porque hoje o mundo é outro. A gente tem uma relação ali onde o presidente Lula, o próximo presidente, o Itamaraty como um todo, cada vez mais ele vai ser cobrado a se posicionar. O Brasil tem uma cooperação histórica com os Estados Unidos muito grande em várias áreas, inclusive área militar, área tecnológica, de informações, e a gente entende que cada vez mais a gente vai ter que optar entre ser um protagonista no que eles chamam de sul global, que é essa cooperação Brasil, Rússia, Índia, China, México e diversos outros players, África do Sul, enfim. Ou a gente vai continuar com essa cooperação histórica. Isso é uma coisa para a gente continuar analisando aí nos próximos anos, porque não é uma leitura rápida de ser feita. Mas ao longo desse ano a gente vai avaliar muito aí relações internacionais, vamos avaliar como vai ser a evolução e depois vamos colocar um ponto um pouco mais próximo ali sobre quem vai vencer a política norte-americana e como isso vai impactar aí o futuro do Brasil também. Legal, João. É interessante que a gente vai trazendo isso cada vez avançando nesse assunto, né? Conforme as coisas vão acontecendo a nível mundo, né? Isso. A gente vai trabalhando esse assunto aqui na Rádio Comex. Sim, a ideia da Rádio Comex é a gente fazer uma coisa rápida, fazer uma leitura rápida da semana, mas a gente seguir essa estrutura. A estrutura da leitura da economia, a estrutura da leitura das relações internacionais e política internacional, depois trazer, agregar um conhecimento para o profissional de exportação e importação brasileiro. E se tiver polêmica, a gente vai falar de polêmica também. Legal, porque o pessoal adora uma polêmica. Mas conta pra mim aqui, João, eu fiquei sabendo que a gente tem duas boas notícias sobre negócios internacionais a respeito do Brasil, né? Sim, essa semana vamos falar de boas notícias. Essa semana
O Brasil foi aceito no mercado norte-americano para exportação de óleos usados, óleos vegetais usados. Esse é um produto muito importante para a produção de biocombustíveis. Então, esse foi uma luta de muitos anos do Brasil para conseguir essa certificação. Então, é mais um produto que o Brasil aí vai ganhar e vai avançar tanto em volume como em margem. Legal. E tem também um destaque para a exportação. Ainda, isso, vamos lá. Vai, pode continuar. Não, pode falar você, Ana, perdão. Não, ia perguntar que ainda tem um destaque para a exportação brasileira de amendoins, né? Exatamente, eu tava esquecendo disso, a gente conversou. A Abex, né, que é a Associação Brasileira aí dos Exportadores de Amendoim, lançou uma nota essa semana, 25 de 2024, comemorando, né, o posicionamento de destaque do Brasil, o reconhecimento internacional desse produto, né, como o Brasil vem crescendo em mais um produto do agronegócio, né? Agora o amendoim, o Brasil historicamente, há poucos anos, menos de uma década, o Brasil já importou amendoim. Hoje o Brasil está entre o top 5 aí de exportadores, né? E não é só a questão da exportação em si, da gente estar no ranking, mas a gente está no ranking como dos produtores mais confiáveis, né? A gente tem aí um trabalho muito sério do MAPA, um trabalho muito sério dos produtores, onde a gente tem a questão do trabalho da exportação que vem junto com um controle técnico muito sério. Quando a gente fala de amendoim, em outras colheitas também, mas falando especificamente do amendoim, a gente fala sobre o controle de aflatoxinas. E o Brasil vem desenvolvendo um trabalho grande sobre isso. E, enfim, esse é um destaque legal dessa semana aí, tanto da posição do ranking nosso como exportador, como também em posição de reconhecimento de qualidade do nosso produto, e o que, no final das contas, sempre tem a ver com valor agregado e maior margem também para o produtor brasileiro. Isso sempre é um ponto positivo para o Brasil, né? Sim, o agronegócio vem trazendo aí boas notícias há muitos anos, né? Isso é muito bom, João. João, e na prática do Comex, o que a gente tem para hoje? Olha, acho que isso aqui vai servir para o início de um episódio exclusivo que a gente vai ter que fazer um especial, que é a situação dos portos em Santa Catarina. Assim, são já mais de ano que Santa Catarina está passando por um grave problema ali, que Itajaí teve um problema político lá no porto, e tudo isso impactou. A gente também teve problema estrutural no porto de Navegantes, junto com reformas. Tudo isso impactou em navios sendo deslocados, impactou numa perda geral para o estado de Santa Catarina, uma perda geral para os importadores, um impacto logístico tremendo, não só para Santa Catarina, mas o Brasil todo. Às vezes você tem atraso de uma exportação que saiu do Porto de Santos, que está relacionado à operação de Santa Catarina. Então, assim, é um assunto muito complexo. A gente pode falar da situação de Santa Catarina, que, assim, a boa notícia é que, aparentemente, dentro de 6 meses, isso vai estar normalizado. Então, a gente vai ter aí um cenário que quase 3 anos de problema. Quem trabalha na área logística diz que é uma situação realmente caótica. Vou dar um exemplo aqui de um problema que acontece. Eu posso ter um navio que está vindo, em toda a documentação dele está direcionada para Navegantes. E vamos dizer que por conta de todo esse caos, Navegantes não pode receber aquele navio, e aí eu vou direcionar esse navio para Itapoá. O que acontece? Eu tenho que trocar toda essa documentação. E às vezes a fiscalização ela não vai aceitar uma documentação que estava para um outro porto. Então eu tenho não só um problema só de logística em si. Eu consegui um espaço aqui, ele vai atracar aqui, pronto, acabou. Não, eu tenho aqui, às vezes, 1 semana, 2 semanas de alteração documental, de reanálise daquela liberação da importação, ou para atracar o navio, para ele poder realmente fazer todo o processo logístico, né, de retirada e colocar novamente os containers. Os containers que já estavam alocados no porto anterior, ele tem que ser realocado, então ele tem que retirar ali toda uma gestão documental que impacta numa situação realmente caótica. Então, assim, isso vai valer um episódio nosso, porque a gente tem que colocar uma lupa ali. Em paralelo, um fiscal, por exemplo, o fiscal ele tem que avaliar e tem que fazer uma análise documental da carga, ele não pode flexibilizar porque toda a situação logística ela está caótica. Ele tem que avaliar um produto que tem anuência, por exemplo, dos órgãos reguladores, ele tem que fiscalizar da mesma forma. Legal, João. Agora conta pra gente, qual que é o assunto Eu acho que o que salvou da polêmica aí é o agronegócio, as notícias boas nossas, né? Mas acho que é um outro assunto polêmico que vale a pena a gente discutir num episódio exclusivo, a gente colocar um foco aí na questão das taxas de importação para os painéis solares.
a partir de 2024, a gente teve uma taxa de importação. Qual que é a ideia? A ideia é incentivar a produção desses painéis no Brasil. Mas na prática, a gente vê que só encarece e só desencoraja o consumo dessa energia renovável é, maravilhosa, né? Assim, que ela é acessível, ela dá um retorno para quem investe, você com 15, 20 mil reais já pode se tornar um investidor na geração de energia solar. Então, a polêmica está na taxação pela taxação. A nossa opinião é que ela poderia ser uma taxação com um plano abrangente de incentivo dessa produção no Brasil. Poderia ser uma grande oportunidade, né? A gente vê que poderia ter sido um programa um pouco mais bem aproveitado, um pouco mais gradual, dessa taxa de importação, ela não ser logo de cara, vou taxar aqui, e a gente vê assim, que apesar disso, essa recorrência de importação continua, né, porque realmente é uma importação que vale a pena ocorrer, né, e também assim, de fato falta um pouco por parte do governo uma estruturação entre incentivo à produção local e um planejamento um pouco de um prazo maior para que essa taxa ocorresse, né, na taxa de importação. João, e a gente conversou bastante sobre comércio interior, sobre relações internacionais, mas conta um pouquinho pra gente da Paraná Trend, o que vocês mais importam, o que vocês mais exportam, conta pra gente um pouquinho da empresa. Ana, sobre importação, a gente está com um projeto quente aí, estamos iniciando, avançando já, né, na importação de rótulos de vinhos. Isso vai ser assim, um trabalho que a gente vai ter exclusividade no Paraná e São Paulo, a princípio, né, alguns rótulos selecionados aí, de Portugal, da França, coisas bem legais que a gente vai trazer. Já na exportação, a gente já faz um trabalho há quase 10 anos, já bem focado em tudo que você encontra dentro de um supermercado. Então, alimentos, bebidas, cosméticos, indústria têxtil, utilidade doméstica, tudo isso, se você, por exemplo, um industrial nunca exportou, hoje a Paraná Trading, ela tem, além da nossa unidade em Londrina, a gente tem uma unidade já desde 2017 em São Paulo, que é de onde sai grande parte das nossas exportações. A gente também tem unidades nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido. Então a gente faz realmente um trabalho de porta a porta. A gente compra mercadoria na porta da indústria, ou do distribuidor, do atacado, quem é o nosso parceiro de fato, e a gente coloca na porta do cliente. A gente se posiciona como um distribuidor internacional de alimentos e tudo que é o varejo de alto giro que se encontra dentro de um supermercado. E a gente também quer se posicionar para o cliente internacional como um atacarejo de exportação, né? Então, onde ele vai ter o que a gente fala em inglês, one stop shop, né? Que ele parou aqui, a gente não quer deixar ele sair daqui. Ele vai ser super bem atendido, tanto em mix, em preço, né, e atendimento, né? A gente tem uma equipe aqui super preparada para atender, Ana. É um serviço completo, né, João? Falou em exportação, vocês fazem desde do pequenininho até o grandão, né? Sim, conta com a gente para exportação. Legal, João. Então a gente finaliza mais um episódio da Rádio Comex. Quer deixar alguma mensagem? Quer mandar alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente? Reforçando o nosso compromisso, a gente quer estar semanalmente, seja daqui do conforto do escritório, seja de um outro lugar. A gente quer fazer também episódios com foco também em algum assunto específico. Quando não for um assunto específico, sempre rapidamente a gente vai querer trazer essa estrutura. Uma estrutura que a gente vai falar sobre a nossa perspectiva de comércio internacional. Para o exportador, para o importador, a gente quer agregar, de fato, uma leitura da semana. Estamos concluindo a semana 25, esperamos estar com vocês aí um bom tempo. Legal, João. E vamos deixar aqui também reforçado, para quem quiser também participar da Rádio Comex, às vezes fazer algum episódio especial, trazer algum tema para trazer essas demandas para a gente, né? Que a gente quer trazer parceiros para estarem aqui com você. Sim, a gente vai ter novidade na semana 26, que vai ser a metade do ano. A gente vai contar um pouquinho de algumas novidades, algumas parcerias que já nos procuraram, alguma coisa que a gente já até gravou, né? Mas assim, a gente tem uma questão aí de estar aberto a parceria. Por enquanto, a gente está no @Rádio Comex no Instagram, depois a gente vai publicar outros canais, mas aí pode escrever que a gente está pronto para responder ali, para fazer colaboração. Perfeito, João. Então, João, muito obrigada e até a próxima semana. Valeu, Ana. Valeu, gente. Um abraço.